Para essa peça, nós vamos utilizar o fio refinato da Fischer Fios, o fio de malha extra premium com 15 milímetros. Ele tem um rendimento de 140 metros tensionados, tá? Já tem aqui, ó, ele já vem no formato rolotê. E ele é ideal para fazer, assim, peças mais delicadas, como amigurumis, como essa peça que eu vou estar ensinando aqui para vocês, para fazer detalhes em peças, detalhes em bolsas, para fazer bolsas também. Então, ele é super versátil, por ser um fio mais fininho, ele permite a gente explorar mais a nossa criatividade, tá? Então, você pode fazer diversos tipos de peça utilizando esse fio. É só soltar a criatividade e se jogar. Eu vou estar utilizando com vocês as cores azul mar e o cinza, tá? A cor aqui, alumínio. Nós vamos precisar de um rolinho de cada cor para estar fazendo essa peça. Lembrando que você também pode fazer com fio de malha 25 milímetros, que vai ficar uma almofada maiorzona, perfeita para estar decorando aí o quartinho das crianças. Ao final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês as duas peças. Uma feita com fio refinato e outra feita com o fio de malha extra premium de 25 milímetros, tá? Vamos precisar também de enchimento para amigurumi, tá? E vamos precisar de uma agulha de 4 milímetros, tá? Vamos iniciar aqui com a cor alumínio. Eu vou abrir e vou trabalhar com fio aqui na parte de fora, tá? Eu deixo ele aqui no cantinho e vou puxando. E conforme eu vou fazendo a minha peça, eu vou tensionando o meu fio para ele tomar o formato rolotê por toda a sua extensão aqui. E o acabamento da minha peça ficar uniforme, todas assim, ó, com o mesmo acabamento, deixando todas as rebarbas do fio lá por dentro. Dessa forma, não vai soltar bolinha, não vai ficar o acabamento do corte aqui, ó, pra fora na peça, não vai dar bolinha, vai deixar o acabamento da nossa peça muito mais bonito. Então, nós vamos iniciar aqui com o círculo mágico. Essa peça é toda trabalhada no ponto baixo, tá? Nós vamos trabalhar o ponto baixo centrado e um dos detalhezinhos ali, a gente vai trabalhar o ponto baixo normal. Então, eu inicio com o círculo mágico, dessa forma. Vou simular o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou passar a minha agulha aqui nessa alcinha de cima, giro a minha agulha dessa forma e volto com ela por baixo do fiozinho aqui da frente. Laço o fio que tá vindo ali do rolo, trago ele aqui pra frente, fiquei com duas laçadas na minha agulha. Vou soltar essas duas laçadas. Ficou dessa forma, e aí eu entro com a minha agulha de frente pra trás aqui na peça. Laço e fecho esse ponto. Esse é o primeiro ponto do nosso círculo mágico. Para essa peça, nós vamos precisar de 6 pontos aqui dentro. Então, vamos fazer mais 5. Passo a minha agulha no meio desse círculo mágico, laço meu fio que tá vindo do rolo, trago ele aqui pra frente, fecho essas duas laçadas. Esse é o ponto baixo. Dessa forma, nós vamos repetir até termos o total de 6 pontos aqui dentro. Finalizamos os 6 pontos, nós vamos puxar aqui, ó, essa pontinha do nosso círculo mágico, para que ela feche. Não precisa fechar tudo agora de início, tá? Nós vamos fazer um fechamento de carreira, tá vendo que fica esse espacinho aqui? Nós vamos fechar uma carreira simulando uma alcinha para esse primeiro ponto que nós simulamos aqui, ele não tem essa alcinha de cima. Então, para que ele tenha a mesma alcinha que os outros pontos e feche nosso círculo certinho, nós vamos aqui nessa alcinha do segundo ponto, passa a agulha de trás para frente, prende aqui essa laçadinha na nossa agulha, e aí puxa essa laçadinha lá para trás. A gente vem aqui, ajusta, ó, fica o círculo certinho, tá vendo? Ajusta o tamanho dessa alcinha aqui para ela não ficar muito grande, não ficar muito frouxo aqui na nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira toda de ponto baixo, tá? Vamos fazer mais 6 pontos aqui, para que essa primeira carreira aqui faça o formato da pontinha ali do nosso foguete. Então, aqui, ó, nós vamos passar, nós vamos trabalhar o ponto baixo centrado, então, nós vamos passar aqui no meio desse Vzinho. E sai aqui atrás, no meio das alcinhas, tá vendo?
Laço o fio que tá vindo do rolo, trago ele aqui pra frente, estico um pouquinho pra dar a altura do meu ponto. Prendo aqui a alcinha do fechamento da carreira, laço e fecho o ponto centrado. E aí, nós vamos repetir aqui nos outros pontos também. Encontro aqui o Vzinho, passo a agulha no meio dele, sai aqui atrás no meio das duas alcinhas. Laço, fecho o ponto. Tá vendo que sempre dou a altura aqui no ponto, ó. Fiz o ponto centrado, dou a altura do ponto, e aí eu fecho, pra não ficar repuxado aqui esses meus pontos baixos, tá? Dessa forma, nós vamos fazer por 6 pontos. Finalizou, ele vai ficar emborcadinho assim mesmo, é normal, tá? Você vai virar pro lado da frente, ficar aqui pra fora. Agora, você já pode pegar essa pontinha aqui do seu anel mágico e puxa até ele fechar todinho aqui na frente. Fechou. Nós vamos fazer o fechamento da carreira novamente. Então, venho na alcinha aqui do segundo ponto. Puxo o meu fio, levo lá pra trás. Vou ajustar o tamanho da alcinha. E agora, nós vamos trabalhar 6 aumentos, que são 2 pontos baixos juntos em cada ponto da base. Então, eu laço aqui, prendo a alcinha do fechamento. Agora, eu vou voltar no mesmo espaço e faço outro ponto junto. No próximo ponto, um ponto baixo centrado, volto no mesmo espaço e faço um segundo ponto junto. Nós vamos repetir por 6 vezes aqui até finalizar a carreira. Finalizada aqui a carreira com 6 aumentos, agora nós vamos fazer novamente o fechamento de carreira, tá? O fechamento de carreira sempre vai ser da mesma forma. Puxa o fiozinho lá pra trás, ajusta esse fiozinho aqui, ó, você já pode esconder ele aqui dentro. E agora, nós vamos trabalhar a carreira de um ponto baixo centrado sozinho, seguido de um aumento. Um ponto centrado sozinho, no próximo ponto, um aumento. Então, 2 pontos juntos. E aí, vamos repetir por 6 vezes, tá? Finalizou a carreira, vamos fazer o fechamento e trabalhar 18 pontos baixos aqui. Então, teremos uma carreira sem nenhum aumento. Aqui, ó, um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Sempre observa ali atrás se seu ponto está saindo centrado certinho, tá? Finalizou a carreira, novamente vamos fazer o fechamento. E agora, nós vamos trabalhar a sequência de 2 pontos centrados sozinhos, seguidos de um aumento. Venho aqui no primeiro ponto, laço meu fio, prendo a alcinha ali do fechamento da carreira, vou fazer 1, 2 pontos. No próximo, um aumento, 2 pontos juntos. 1, 2, 1, aumento. Vamos repetir por 6 vezes também, até finalizar a carreira. Finalizou, novamente fechamento de carreira. Vamos fazer uma carreira aqui com 24 pontos baixos. Novamente, um ponto baixo para cada ponto da base, sem nenhum aumento. Finalizou, vamos fazer o fechamento da carreira e agora vamos trabalhar a sequência de 3 pontos baixos sozinhos, seguidos de um aumento.
1, 2, 3 pontos baixos, seguidos de um aumento. 2 pontos juntos aqui no mesmo ponto da base. Vamos repetir por 6 vezes ali, até finalizar a carreira. Finalizou a carreira de 3 pontos seguidos de um aumento. Novamente, vamos fazer uma carreira toda de pontos baixos. Vamos fazer aqui 30 pontos baixos. Um ponto baixo centrado para cada ponto da base, sem nenhum aumento. Finalizou aqui a carreira de pontos baixos, sem nenhum aumento. Agora, vamos para a nossa última carreira de aumentos, onde nós vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos, seguidos de um aumento. E aí, depois, nós vamos fazer uma carreira toda de ponto baixo, com 36 pontos baixos, tá? E vamos fazer a troca de cores. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos, 2 pontos juntos. Vamos repetir por 6 vezes até finalizar. Depois, você faz uma carreira toda de pontos baixos sem nenhum aumento. E aí, nós vamos seguir para a troca de cor e dar continuidade na nossa peça. Finalizou aqui a carreira de pontos baixos sem nenhum aumento. Agora, nós vamos cortar. Deixa uma pontinha de fio aqui para poder fazer o acabamento. Pego aqui a agulha de tapeceiro e vou fazer o acabamento dessa forma. Aqui na alcinha do segundo ponto, onde a gente faz o fechamento da carreira, vou pegar o meu fio e levar ele todo lá para trás. Agora, eu volto aqui por cima na alcinha do último ponto baixo e saio aqui dentro da peça pegando a alcinha aqui de dentro. Ajusto, ó. Fiz o acabamento invisível da minha peça. Agora, eu vou só passar esse fiozinho aqui por dentro dos pontos. E ele já vai ficar presinho ali dentro. Agora, eu venho com a minha segunda cor, que no caso eu vou estar utilizando o azul mar. Você pode utilizar a cor que você desejar aí. Já venho aqui tensionando o fio para fazer o formato rolotê. E aqui nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Porém, agora nós vamos trabalhar pegando a alcinha aqui de trás do ponto e a alcinha aqui de dentro. Qualquer alcinha você pode estar iniciando aqui, tá? Então, passou, fechei 1, 2, e aí eu já vou fechando e já prendendo a alcinha do ponto aqui. 3, 4 e 5. E aí, seguido de um aumento. 1, 2 pontos juntos, ó. Dessa forma aqui. Aí nós vamos repetir por 6 vezes. Sempre pegando ali as alcinhas de trás do seu ponto. Finalizou a carreira com a sequência de 5 pontos baixos seguidos de um aumento. Agora, nós vamos subir 16 carreiras de pontos baixos centrados sem nenhum aumento, tá? Então, um ponto baixo centrado para cada ponto da base, por 16 carreiras. Aqui, ó, a gente já vai voltar a trabalhar os pontos normais, tá? Não é mais nas alcinhas de trás ali do ponto. Então, você já passa aqui no meio do ponto e sobe aí por 16 carreiras, tá? Vou finalizar aqui as 16 carreiras e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizadas aqui as 16 carreiras, agora nós vamos fazer aqui o fechamento de carreira. E vamos começar a diminuir para fazer o formato da parte de baixo aqui do nosso foguete, tá? Então, aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos centrados sozinhos, seguidos de uma diminuição.
Eu vou laçar o meu fio aqui, continuar fazendo os pontos baixos centrados com o fechamento, normalmente igual a gente já vem trabalhando. Vamos fazer 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, você vai laçar no meio de um ponto, laça, não fecha o ponto. Você já vem no próximo, laça novamente, ficou com essas 3 laçadas na agulha, laça o fio que tá vindo do rolo e fecha as 3 laçadas. Você fez aqui a sua diminuição. Novamente, mais 5 pontos. E uma diminuição. Vamos repetir esse processo até finalizar a carreira aqui. Finalizou a carreira com 5 pontos baixos seguidos de uma diminuição. Nós vamos fazer uma carreira toda de pontos baixos centrados, sem nenhum aumento. Então, serão 36 pontos baixos. Faz aqui o fechamento da carreira. E aí, vamos trabalhar os pontos centrados. Um ponto baixo para cada pontinho aqui da base. Quando chegar aqui no ponto que você fez a diminuição da carreira anterior, você vai passar aqui em cima, ó, no meio dessas 2 alcinhas, tá vendo? Dessa forma. E sai aqui atrás, no meio do ponto. Os demais pontos, segue repetindo o mesmo processo. Após finalizar essa carreira, nós vamos fazer uma carreira com 4 pontos baixos, seguidos de uma diminuição. E depois vamos fazer 4 carreiras de pontos baixos, sem nenhum aumento, tá? Finalizou aqui as 4 carreiras de pontos baixos, ó, fiz uma carreira com 4 pontos, seguidos de uma diminuição. E aí, subi 4 carreiras de ponto baixo centrado, sem nenhum aumento. Agora, nós vamos cortar o nosso fio. Deixo uma pontinha aqui para poder fazer o acabamento. Eu venho com a minha agulha aqui por trás do meu ponto. Puxo, levo meu fio lá para trás. Aqui por dentro, ó. Pegando nas 2 alcinhas aqui de trás, saindo aqui no meio, em cima do ponto. Vou puxar o meu fio e trago ele aqui para dentro. Ajusto aqui. Fiz o acabamento certinho, agora eu vou trocar de cor. Novamente, volto aqui com a cor alumínio. E vamos trabalhar o ponto baixo centrado novamente. Então, puxo meu fiozinho ali, fecho o primeiro ponto. E aí, nós vamos seguir aqui, fazendo ponto baixo centrado. Por 3 carreiras, tá? Aqui com a cor alumínio. Finalizou aqui as 3 carreiras com o alumínio, você já vai colocar o enchimento na sua peça, tá? E aqui, lembre-se de não colocar muito enchimento, porque o nosso objetivo é que ela fique assim, achatadinha, tá? Então, não é pra ela ficar assim, toda redondinha, a não ser que você deseje que ela fique assim, redondinha, mas o acabamento aqui que eu vou mostrar pra vocês é com a almofada assim, achatadinha. Então, eu aplico aqui esse enchimento. Vou dobrar ela aqui, de forma que o ponto de acabamento fique aqui na lateral, tá vendo? E aí, eu vou ajustar. Ó, ela ficou achatadinha aqui novamente. Agora, nós vamos fechar aqui com pontos baixíssimos. Então, vou passar o meu fio ali pra trás, pra ficar mais fácil de trabalhar. Vou fazer aqui o fechamento da carreira, pra poder ter a alcinha aqui do primeiro ponto.
Vou diminuir e vou passar a minha agulha aqui, ó, nessa alcinha do acabamento e nessa alcinha do último ponto baixo. Prende aqui. Passei na alcinha do acabamento e na alcinha ali que eu levei lá pra trás para fazer o fechamento de carreira. E aqui eu venho na alcinha do último ponto baixo. Vou laçar o meu fio, trago ele aqui pra frente, vai ficar dessa forma. E aí, nas demais alcinhas, pegando sempre as duas, tá vendo? Eu vou fechar pontos baixíssimos, até chegar lá do outro lado. Fecha um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, puxa o seu fio. Corta, deixando um pedaço de fio para fazer acabamento. Vem com a sua agulha de tapeceiro. E vai passar essa agulha por dentro dos pontos, tá vendo? Aqui você vai encontrar uma agulha, uma alcinha ali de dentro do ponto, faz um nozinho, puxa bem, e aí você vai levar essa ponta de fio pra dentro da peça, e vai sair lá embaixo. Agora é só cortar, ajusta, leva essa pontinha lá pra dentro da peça pra ficar escondido. Ajusta aqui em cima também, ó. Seu ponto ficar em cima desse nozinho. E a primeira parte da nossa peça está pronta. Então, a base do seu foguete está pronta. Agora, nós vamos reservar e fazer as demais partes. O primeiro passo aqui vai ser fazer as duas asinhas das laterais. Então, aqui, ó, nós vamos iniciar com o anel mágico e 6 pontos baixos. Vou simular o primeiro ponto, da mesma forma que nós fizemos lá na base do nosso foguete, tá? Fiz o primeiro, vou fazer mais 5. 6. Fecho esse círculo mágico. Vou fazer aqui o fechamento da carreira. Ajusto o tamanho da alcinha. Vamos fazer aqui mais 6 pontos baixos centrados. Um, dois, três, quatro, 5 e 6. Viro aqui pro lado certo. Vou puxar aqui e já esconder esse fiozinho ali pra dentro. Agora, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, venho na alcinha aqui, puxo pro lado. Faço o fechamento da carreira. Venho no meio do ponto. Vou observar para sair ali dentro, no meio do ponto. A pecinha é menor, é um pouquinho mais difícil.
Aqui vamos fazer 6 aumentos. 1, 2 pontos juntos para cada ponto da base. Finalizou, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos centrados. Eu vou laçar aqui o primeiro, prendo a alcinha do fechamento da carreira. 1, 2, 3, 4 pontos baixos centrados, um aumento triplo, então, nós vamos fazer 3 pontos juntos no mesmo ponto da base. Dessa forma, 3 pontos baixos centrados juntos no mesmo ponto da base. E vamos finalizar a carreira com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faz o fechamento da carreira. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse aumento aqui do meio do ponto triplo da carreira anterior, nós vamos fazer mais um ponto triplo. Então, 1, 2, 3 pontos baixos juntos. Eu finalizo a carreira com 8 pontos baixos. Finalizou, você vai puxar o seu fio aqui, vai cortar, deixando um tamanho que seja grande o suficiente para costurar essa peça aqui, ali no seu foguete depois. Venho com a agulha de tapeceiro, ou com a outra agulha de crochê ali mesmo, faz o acabamento. Aqui não precisa pôr enchimento, e aí nós vamos costurar essa parte aqui no nosso foguete. Você vai fazer 2 peças iguais a essa. E a próxima peça são as janelinhas. Você também vai fazer 2 peças iguais a essa. As janelinhas são mais simples, nós vamos fazer o ponto baixo normal, sem ser centrado, tá? Então, eu vou laçar aqui, dar um primeiro nozinho, para iniciar no meu círculo mágico. Vou fazer 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu círculo mágico. Aqui nós não vamos trabalhar fechamento de carreira, então, você já vem aqui direto na alcinha do primeiro ponto e você vai começar os seus aumentos. Serão 6 aumentos, tá? Pegando somente nas 2 alcinhas aqui do ponto, não é ponto centrado. Finalizou a carreira de aumentos, você vai fazer uma carreira com um ponto baixo sozinho, seguido de um aumento. Repete 6 vezes. Finalizou, é só puxar o fio, deixando também uma pontinha aqui para poder costurar.
e esconder essa pontinha aqui de dentro. Eu escondo assim, ó, passando sempre embaixo das alcinhas dos pontos, tá? Corta, você vai fazer outra parte igual a essa e outrazinha igual a essa, e aí nós vamos costurar tudo isso ali para montar o nosso foguete. Finalizou todas as partes, agora nós vamos costurar aqui no nosso foguete. Eu vou começar aqui pelas asinhas das laterais. Nós vamos posicionar elas aqui, ó, nessa parte que faz a curvinha aqui, tá vendo? Dessa forma, não precisa pôr enchimento nelas, tá? Você vai somente achatar aqui e vai costurar. Posicionou certinho aqui na lateral, você vai encontrar as alcinhas alinhadas. Vou segurar assim para ficar mais fácil visualizar. E aí, nós vamos seguir alcinha por alcinha, costurando aqui na nossa peça, ó. Passa na alcinha do ponto, passa aqui na alcinha da pecinha. Passa na alcinha do ponto, sobe aqui na alcinha da pecinha, de forma circular, tá vendo? Dessa forma, você vai repetindo o processo até prender aqui. É bem simples, tá? Não tem nenhum segredo para essa costura aqui, não. O importante é só ficar atento aqui para costurar bem retinho. Chegou aqui na parte de cima, costura, vem no ponto da lateral, puxa o fio, e aí, repete a costura do outro lado. Uma alcinha no foguete, alcinha da pecinha. Finaliza aqui os dois últimos pontos, ó. Pega uma alcinha, vem na alcinha do lado. Passa, e aí, para fechar bem direitinho, você vai repetir a última alcinha com a primeira aqui. Costurou, você vai levar o seu fio lá para dentro da peça. Sai ali em cima, em qualquer pontinho. Encontra uma alcinha lá dentro do ponto. Faz o nozinho para prender. E traz esse fio aqui, para que ele fique escondido. Com a própria agulha ali, ó, joga a pontinha do fio lá pra dentro. Ajusta, e agora você vai repetir a mesma costura aqui do outro lado. Finalizou aqui a costura das duas asinhas laterais. Agora, nós vamos costurar aqui as duas janelinhas, tá? E também é bem simples. Ó, você vai costurar aqui, ó, com a parte dos pontos baixíssimos pra frente aqui, tá? Você vai posicionar aonde você quer que seja costurado e vai passando nas alcinhas da peça e na alcinha
da janelinha. Volta por dentro da alcinha da janelinha. Passa em uma alcinha da peça ali novamente. Pega a alcinha que tá mais alinhada ali com o ponto. Sobe na próxima alcinha. Desce. Pega uma alcinha ali da peça. Ó. Passa assim. Sobe na próxima alcinha. Dessa forma, você vai repetir até costurar toda a peça, até chegar ali no final, depois é só repetir a mesma coisa com a parte aqui de baixo. Chegou aqui no final, ó. Sobe aqui na alcinha, encontra uma alcinha por dentro da peça, faz o nozinho e esconde esse ponto, esse fio passando ali, ó, por dentro da peça. Agora é só costurar a outra parte e finalizar o seu foguete. Finalizou aqui a costura. Se você desejar, o seu foguete já está pronto, mas se você desejar fazer aqui a simulação do foguinho, tipo do foguete decolando, então nós vamos pegar aqui algumas tirinhas, ó, cortei a tirinha do fio refinado na cor solar e na cor vermelho Ferrari. Nessas alcinhas aqui, ó, do meio da sua peça, essas duas alcinhas aqui, você vai passar duas cores. Vou começar aqui pela do cantinho. Pega duas tirinhas. Dobra aqui no meio. Puxa. E é só trazer aqui e fechar tudo aqui por dentro. Faz esse nozinho, tá vendo? E aí, você vai repetir esse processo em todas as alcinhas aqui. Aplicando as tiras aqui do fio. Depois é só cortar e modelar do jeito que você deseja. E o seu foguete estará pronto. E você vai repetir esse processo aqui por todas as alcinhas. Finalizado, esse aqui é o resultado final da nossa almofada de foguete. Lembrando que você pode fazer tanto no fio refinado, que é esse que eu fiz com vocês aqui no vídeo, e também com o fio extra premium 25mm da Fischer. Olha só, essa daqui feita no fio 25mm e essa daqui feita no fio refinado. Vou colocar assim, dá pra ver melhor a diferença de tamanho entre elas, tá vendo? Então, você pode soltar aí a sua imaginação e fazer ou ela assim menorzinha ou ela maior, mudando somente o fio, tá? Então, esse é o resultado. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer, já clica no botãozinho vermelho logo aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fischer trouxer um vídeo novo, você vai ser avisado e vai ficar por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fischer disponibiliza para vocês aqui. Quando fizer a sua almofadinha de foguete, vai lá no Instagram, tira uma foto, faz um vídeo bem bonito da sua peça e marca a gente lá, @FischerFios e @SoulariCristina. Vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais gratuitos aqui do canal. Um beijão e até a próxima aula!